Olá amigos, bom dia. Hoje é domingo, dia 4 de outubro de 2020. E a pessoa humana acorda e, claro, vai atrás das informações sobre Donald Trump. Se a pessoa humana for brasileira, ela vai atrás das notícias sobre Bolsonaro e depois sobre Donald Trump. Eu, como pessoa humana brasileira, faço isso. Para dizer a verdade, confesso, eu primeiro quero saber as condições de saúde de Donald Trump. E aí, meus amigos, o oceano de confusão é revolto, assustador, tenebroso e gigantesco. Sobre Trump, há informação para todos os gostos. A mídia russa, por exemplo, capitaneada pela RT News, que é quase que um canal informativo oficial, sim, do governo Putin, diz o seguinte: o médico diz que Trump recebeu outra dose de Remdesivir sem complicações. Ainda não está fora de perigo, contudo. E diz também que a Casa Branca não revelou que a situação de Trump era delicada. Bem, o Warner Daily diz o seguinte: o presidente Donald Trump colocou ontem no ar uma atualização dizendo que está sentindo-se muito melhor após a hospitalização. O Infobae vai mais ou menos na mesma linha dos russos. Diz que que a Casa Branca negou informações sobre o delicado estado de saúde de Trump, mas agora há pouco publicou que Donald Trump agradeceu aos seus seguidores pelas manifestações de apoio ao hospital, em frente ao hospital. Quem foi mais longe nessa história foi o Infowars, do Alex Jones. Eu confesso, não sou um fã de carteirinha de Alex Jones, acho muito sensacionalista em determinados momentos. Mas enfim, o homem precisa sobreviver e como foi muito perseguido em várias plataformas, criou o Infowars, ou melhor, tornou-o independente das plataformas e está se virando, sim. Ele sabe como manter-se em evidência, talvez usando um pouco do sensacionalismo. Mas já acertou muita coisa também. Ele diz hoje no Infowars que o Walter Reed Hospital está matando Donald Trump com tratamentos experimentais. A matéria é um vídeo longo, mas em resumo diz o seguinte: Alex Jones explica como o presidente Trump está em grande perigo, pois está recebendo uma combinação de drogas experimentais nunca antes usadas no hospital Walter Reed. A negligência médica poderia ser a maneira perfeita para o Deep State remover Trump, já que a maioria dos americanos acreditaria simplesmente que ele morreu de complicações do Covid-19, em vez de ser assassinado deliberadamente pelo uso de medicamentos duvidosos ou não testados. É um pouco, sim, para não dizer muito, de sensacionalismo, porque o presidente Donald Trump não seria tão ingênuo a ponto de oferecer-se como cobaia nesse momento. Claro, nem mesmo o Partido Republicano ou a Casa Branca, todo o staff de Trump, estariam seguros e tranquilos com esta possibilidade de que o Walter Reed fosse um centro de experimento apenas para brincar com a vida do presidente Donald Trump. Acho um pouco de exagero. Mas, por outro lado, claro, Remdesivir sim, nos causa muita preocupação, já que nós somos da turma da cloroquina. Cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus, porque esta aqui salvou o nosso presidente. Agora, pegando o aspecto político de toda essa confusão,
que se deu a partir da internação de Donald Trump, ou quando foi divulgado que estava positivo para o Covid-19, o aspecto político vem ganhando força, claro, nesse interstício. Para terem uma ideia, o valor econômico, que é da Globo, estampou agora há pouco na sua página que Biden amplia a vantagem sobre Trump. Agora a vantagem é de 53 contra 39. Biden teria 53% dos votos contra 39 de Trump. Nós já vimos esse filme na era Hillary. Pois é, a Globo torcia desesperadamente, dava vitória de Trump até o último segundo. E como teve gente que caiu nessa onda. Agora, claro, o script volta à mesa de divulgação da Globo, o mesmo, claro. Bem, em relação a toda essa confusão, é preciso dizer o seguinte: não dá para tomar nenhuma decisão baseada em emoções. Mas, claro, a confusão é feita para isso, para que as pessoas se desesperem, umas se desesperem e outras encham-se daquele espírito de já ganhei, aquele ufanismo puramente emocional, representado pela Globo, por exemplo. Sim, tem muita gente lá na redação da Valor Econômico ou do Globo que está comemorando o gol, pulando no ar e socando o ar como fazia Pelé antigamente. Ele já era. E outros da direita se deixando contaminar por uma onda de pessimismo, porque esse é o objetivo da confusão. É preciso manter-se frio nessa hora. Trump está vivo? Está. Passa bem? Parece que sim, porque senão, claro, evidentemente, nós teríamos algo objetivo, algo material para nos preocupar, e não temos. É só blá 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 daqui e blá 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 dali, apenas isso. Se o homem está vivo, está nas mãos de Deus. Sim, e nós brasileiros, nós brazuca, devemos falar isso com autoridade, porque tivemos um presidente que entrou com 99,99% de chance de não sair desta, ou melhor, de passar desta para melhor, não sair do acontecimento sem prantos e lágrimas, e de repente o milagre aconteceu e está aí o presidente Jair Bolsonaro há já quase 2 anos na presidência, no comando do país. De que forma isso aconteceu, não sabemos, foi um milagre. Eu digo 99,99% de chance porque não quero garantir que Bolsonaro entrou morto, não posso fazer isso, mas tenho sim minha convicção de que Bolsonaro estava morto. Ele, se não estava ainda totalmente, por assim dizer, totalmente morto, né? Ele não tinha chance de sair dessa, certamente não, caso Deus não colocasse a mão no que aconteceu. E para mim, foi isso, Deus o levantou. E bem, se Donald Trump está mal ou se está bem, ele continua na mão de Deus. Por quê? Porque tem sido um ponto diferencial em todo esse domínio da esquerda. E importante porque tem salvado muitas vidas de crianças, vidas inocentes. O seu primeiro ato administrativo na presidência dos Estados Unidos foi cortar a verba da Planned Parenthood, por exemplo, a multinacional do aborto. Isso quer dizer que Trump está a serviço de Deus. Não é um santo? Não é. Não vem das hostes religiosas? Não vem. É um pecador como todos nós. E não se sabe como chegou à presidência do maior país, o país mais importante da Terra, justamente para confrontar o poder hoje, o poder da morte, a cultura da morte que se estabeleceu no mundo todo. E continuará na mão de Deus até que Deus permita que haja uma resistência
contra todo esse poder. Então, é claro que Trump tem um quadro clínico preocupante, talvez até delicado, mas mais do que isso, Trump tem uma missão, e quando a sua missão chegar ao fim, é Deus quem decidirá tirá-lo do caminho, da luta. Mas esta é apenas uma opinião pessoal, não passa disso. Então eu, por exemplo, fico com essa opinião e cada um fique com a sua. Os democratas estão comemorando, Trump não sairá dessa. A Globo também está comemorando, Trump perderá a eleição. O Infowars, por exemplo, Trump está sendo usado como cobaia, pode até ser morto. Mas mais coerente mesmo é acreditar que Deus está no comando, porque está mesmo, e isso não é subjetivo. Bem, por falar em cultura da morte, uma matéria chamou bastante atenção hoje, ou melhor, outra pesquisa, além da pesquisa que se baseou o valor econômico. A matéria saiu no Daily Wire e diz o seguinte: pesquisa encontra resultados perturbadores sobre como os democratas se sentem sobre o diagnóstico de coronavírus de Trump. Matéria longa, vou ler só um pedacinho. Uma nova pesquisa divulgada no final desta semana revelou que uma grande porcentagem de eleitores democratas está feliz e animado com a notícia de que o presidente Donald Trump foi infectado com o coronavírus, que se originou na China. O choque geral e a preocupação com o diagnóstico positivo do comandante em chefe foram as emoções mais dominantes do eleitor, de acordo com a nova pesquisa. 2 em cada 5 disseram que a palavra surpreso descreveu bem ou um pouco bem a situação, enquanto uma parte semelhante disse o mesmo da palavra preocupado. A emoção com a maior lacuna partidária foi a tristeza. Houve mais da pesquisa, a pesquisa trabalhou com várias emoções. A tristeza, por exemplo, ocupou o maior índice. Existem hoje mais pessoas tristes na América do que surpresos ou chocados ou assim por diante. Outra parte, bem menor, é a parte dos que estão comemorando, estão felizes. Bem, essa pesquisa não é eleitoral, mas confronta, evidentemente, a da Globo. Muita gente na América está triste, porque não queria ver Donald Trump, não só no hospital, como mergulhado neste oceano de confusão. Então, se a maioria dos americanos está triste, não é possível que a maioria dos americanos esteja ao mesmo tempo pensando em votar em Biden, o que parece óbvio. Bem, mas a pesquisa também revela isso, esse aspecto do nosso tempo. Há alguns anos, eu me lembro, as coisas não eram assim. Eu já tenho uma certa idade, eu sou do tempo em que os adversários respeitavam a dor dos seus oponentes, por mais que talvez no íntimo se sentissem felizes, alegres ou até confortados, ninguém, que eu me lembro, pelo menos no meu tempo de juventude, até o meu tempo de juventude, soltava foguetes com a desgraça alheia. Dizia-se, no máximo, que fora feito justiça quando um oponente era derrubado por esse ou aquele motivo. Ninguém comemorava a morte de adversários, porque pegava muito mal, revelava ao público um adversário desalmado, sem coração, sem valores, sem ética e menos ainda cristão. E ninguém, ao que me lembro,
há alguns anos, dava crédito aos maus. O mal era a maior preocupação dos maus, como escondê-lo. A lógica era, pareça bom, porque os seres humanos gostam de pessoas boas. Hoje não é mais assim. Hoje comemora-se a desgraça alheia. Não há mais ética no campo de batalha, menos ainda a tolerância, respeito ao adversário, compaixão e assim por diante. Nós chegamos exatamente no ponto em que Jesus falou: pensam que o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Estamos, claro, na iminência de receber a visita do Senhor novamente. E justamente agora, onde ninguém mais parece ter isso, o amor ao próximo. Muita gente na América está comemorando a doença de Trump, como aqui muita gente comemorou a notícia de que Bolsonaro estava com Covid-19. Mas esse não é um problema só da esquerda. Hoje, por exemplo, vi muita gente que se diz direita comemorar a morte de Zusa Homem de Melo, que, claro, pertence àquela elite esquerdista da sociedade carioca, evidentemente. Não foi em grande número, mas revela isso. Nós perdemos o sentido da vida e, com isso, perdemos, sim, o sentimento de caridade, o amor ao próximo, a comoção com a dor do outro, ainda que o outro seja o absolutamente outro, totalmente diferente de nós. E o que esperar de uma sociedade assim? Ou melhor, por que chegamos nesse ponto? Bem, é preciso considerar que nós fazemos parte de uma sociedade que autorizou a matança de crianças inocentes. Legalmente falando, quando sociedades inteiras, pelo mundo todo, autorizam a matança de crianças, bem, todo o resto é decorrência disso, desse profundo ódio ao ser humano, desse desamor absoluto. Quando nós damos a ordem de que permitimos a matança de crianças em nome da saúde das mães, bem, aí é porque realmente nós chegamos no fundo do poço. Já estamos completamente desalmados, sem amor e sem sentimento. E isso só tende a aumentar. Por conta disso, nós nos tornaremos cada vez mais odiendos e odiosos. E o que esperar de um futuro assim, onde todos voltam-se contra todos, onde comemoramos a desgraça, ao invés de saudarmos a graça? Num mundo de confusão diabólica. Esse é o mundo que está aí se anunciando. Culpa de quem? Culpa nossa também, evidentemente, porque essas coisas, apesar de que foram planejadas, também conta com a nossa concordância. Nós concordamos muitas vezes em ser assim. Pagar o ódio com o ódio. Muito bem, isso também acontece em relação ao nosso presidente. Há muito ódio hoje em relação à forma como o presidente está governando o país. Mas um ódio injustificável. Hoje, por exemplo, recebi um e-mail de uma pessoa irritadíssima pelo meu último elogio a Bolsonaro, perguntando se eu não sabia que Bolsonaro havia se encontrado com um juiz da Suprema Corte. Um juiz bastante polêmico da Suprema Corte. Como se na Suprema Corte, aqui do Brasil, não houvessem somente juízes polêmicos. Bem, Gilmar Mendes, vamos lá, todo mundo sabe. Bolsonaro encontrou-se com Gilmar Mendes. E agora, o que isso significa? Ele está se deixando manipular por Gilmar Mendes. Outro me escreveu também no mesmo tom de irritação que Bolsonaro devia escolher, sim, outra pessoa ao invés de Cássio Marques para o Supremo. O que poderia acontecer? Ser recusado pelo Congresso, aí indicaria outro,
mais outro, porque essa é a sua missão. Certo, mas pergunto a este amigo irritado, você já imaginou o que causaria para um mercado financeiro, por exemplo, uma insegurança deste nível? Governo indicando nomes que sabe que não darão certo? Bem, o mercado financeiro, é bom dizer, é feito de investidores. Só no mês de setembro houve uma evasão, um êxodo, melhor dizendo, uma saída de capital, uma saída de investimentos do país da ordem de 5 bilhões de dólares só no mês de setembro. Isso quer dizer que os investidores, aqueles que aplicam, que investem dinheiro nas nossas indústrias e empresas, não estão satisfeitos, estão inseguros em investir no país. Sem investimento não crescemos. E sem crescimento em época de crise, bem, o que pode de pior nos acontecer é uma hiperinflação, uma mega inflação, desemprego em massa e tudo mais. E Bolsonaro tem que pensar nisso também. A vida não se faz apenas do aspecto ou do âmbito político. É preciso pensar na comida que vai no prato do trabalhador. E para isso é preciso ter empresas. As empresas vivem de investidores, de gente que coloca dinheiro para que elas cresçam e deem mais emprego e produzam a riqueza do país. Se a Bolsa continuar, se a nossa Bolsa de Valores, a B3, continuar em queda, daqui a pouco todo o capital investido aqui procurará outros mercados. E o Brasil já tem fama de ser um péssimo mercado. Não consegue nunca se erguer, não consegue passar dos 120, 130 mil pontos e lá se manter. Nós estamos indo, quem sabe, para os 90 mil pontos. E tudo que o governo faz reflete imediatamente na Bolsa. Eu costumo dizer, a Bolsa é mais sensível do que uma senhora em TPM, muito mais. Se amanhã depois Bolsonaro começa uma luta inglória ou sem a menor chance de resultado, batendo de frente com o Congresso para impor um nome que não agrada, ou melhor, que assusta o Congresso e mais ainda o STF, o que acontecerá com o mercado financeiro? O Brasil, que já ameaça passar por um 2021 apocalíptico, anteciparia o apocalipse. Pois é preciso pensar em muitos aspectos antes de criticar um nome dado por Bolsonaro. Mas mais do que isso, criticar Bolsonaro por ter se encontrado com um juiz da Suprema Corte, quer dizer o quê? Quer dizer que nós não confiamos no presidente, quer dizer que nós achamos que Bolsonaro está sendo manipulado por aquele juiz. Mas, e se invertermos esta lógica? Pode ser que Bolsonaro ele esteja influenciando, negociando alguma coisa, ganhando tempo, esticando um pouco este momento, ou melhor, aliviando um pouco a tensão desse momento que está muito tenso. Não sabemos. O que nós sabemos é que Bolsonaro não é bobo, não é trouxa, não nasceu ontem e está conduzindo o país na sua pior crise, que não foi gerada por ele, foi gerada lá fora, que está afetando o mundo todo. Está afetando, vamos fazer a baldeação, está afetando um país como os Estados Unidos, que é infinitamente mais forte que o nosso, que tem um maior equilíbrio político. Imaginem a nós. Vejam, Donald Trump tem a maioria no Senado, tem uma representação forte na Câmara Baixa também, e tem enfrentado dificuldades monstruosas. Tanto é que está lá no hospital e muitos dizem, foi um ataque terrorista. Sim, isso tudo foi planejado. Plantaram um vírus em Donald Trump. Bem, se isso tudo acontece nos Estados Unidos, que é, repito, infinitamente mais forte do que nós aqui, imaginem a situação do presidente Bolsonaro, que pegou um país que esteve entregue para a esquerda ideológica por mais de 30 anos.
Sim, antes disso esteve entregue pela esquerda dos coronéis, que a única ideologia é farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, desde os militares, que já não era uma maravilha, o Brasil foi entregue pela esquerda. Gerações de brasileiros nasceram sob o manto, o domínio da esquerda. E aí, Bolsonaro pegou sozinho, sem um Congresso ao seu lado, uma estrutura de poder, toda ela feita com esmero pela esquerda. E queremos que o homem agora, do nada, simplesmente torne tudo maravilhoso para nós conservadores. E se ele ousar indicar um nome que nós indicamos, nós que colocamos Joyce Hasselmann no Congresso, Alexandre Frota no Congresso, Dória como governador de São Paulo, nós que somos realmente sábios em matéria de voto, ai dele. Ai dele. Será apedrejado em praça pública. Então é isso. A confusão midiática em torno de Donald Trump e aqui a intolerância em relação a um presidente que está fazendo das tripas o coração, desculpem o termo, para governar um país praticamente ingovernável. Pior de tudo é que tem gente que diz o seguinte: Bolsonaro não devia escolher o Cássio. E olha, tem outra, se ele não der conta do recado, vamos de Mourão, que é um bom nome. Pois é, escolher um homem, condenar Bolsonaro por escolher um nome que nós já julgamos de antemão fracassará, ou fará, ou lutará pelos interesses da esquerda, nós estamos condenando no presente Bolsonaro pelos seus erros do futuro. E ao mesmo tempo começar a elogiar Mourão, que disse que quer se casar com a China. Bem, isso mostra o grau de loucura que nós já entramos. Loucura na mídia, loucura sobre Trump, loucura aqui. E ainda mais a sociedade do ódio, essa que autoriza a matança indiscriminada de seres inocentes. Tudo isso se resume numa única palavra, meus amigos: Apocalipse. Aquele que descreve a chegada de 4 cavaleiros que vêm para colocar tudo de pernas para o ar, inverter tudo. Pois é só o que falamos, é desses 4 cavaleiros: da guerra, da peste, da fome, porque está sempre em perspectiva uma derrocada econômica mundial, e agora isso, o cavaleiro branco que sai vencendo. Sabe quem que é o cavaleiro branco que sai vencendo? Sem querer entrar muito no âmbito teológico, a nossa arrogância. Nós, que crucificamos o presidente por qualquer coisinha, nós colocamos em nós mesmos um cavaleiro branco que tudo sabe e sai disparando suas flechas por aí. Ainda que nada saibamos. Até depois, amigos.